Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje o nosso primeiro episódio do videocast da Sempre, o AgroUp. Esperamos que vocês curtam o nosso conteúdo. Hoje a gente tem um convidado muito especial, o Charles. Então, Charles, tudo bem com você? Oi, Beatriz, tudo bem? Tudo ótimo? Então, Charles, conta aí pra gente como você se formou, no que você se formou para você trabalhar com melhoramento genético e como você veio trabalhar na Sempre. Então, Beatriz, eu comecei a minha carreira, na verdade, a minha graduação na área de agronomia, né? Eu cursei agronomia na Universidade Estadual de Santa Catarina. E aí, depois fiz um mestrado em produção de sementes e, posteriormente, um doutorado na área de melhoramento de plantas, né? E aí eu trabalhei em várias empresas do ramo, sempre trabalhando com semente de milho, né? Sempre na área de melhoramento. E desde então foi sempre uma paixão trabalhar com milho, né? Desde da graduação. Então isso me motivou muito a buscar essa carreira, essa formação, né? na área de melhoramento de milho. E na Sempre eu vim em busca desse sonho, né? O meu sonho sempre foi trabalhar com melhoramento de milho, e a Sempre foi a empresa que me deu essa oportunidade, né? De trabalhar diretamente com melhoramento na área de sementes, e hoje estou muito satisfeito de estar aqui na Sempre, né? Entendi. E o que mais te motiva, assim, para você trabalhar na Sempre? O que te motivou a vir? O que te motivou a ficar? O que você achou de mais legal na empresa quando você começou? Então, a Sempre é uma empresa muito focada em melhoramento de plantas, né? Principalmente o milho, que é a cultura principal nossa hoje, mas a parte de inovação, né? Todo o background por trás aí de investimento que a empresa está fazendo em inovação, em biotecnologia, aliar o melhoramento com a biotecnologia, isso me motiva muito e por isso que eu vim trabalhar na Sempre, né? Isso que foi o grande fator aí de me motivar para vir trabalhar na Sempre AgTech, né? Ah, bacana, bacana. Não faz tanto tempo assim que você trabalha com a gente, né? Mas eu acho que você já tem como trazer assim as suas... O que você acha que você realizou de mais interessante dentro da Sempre? O que você já conseguiu realizar de interessante? Já que para ti também acaba unindo o seu sonho com o sonho da empresa, com toda essa parte de evolução biotecnológica e tecnologia de genética, né? Então, a empresa vem numa crescente já nos últimos anos, né? E a empresa, né, a cada ano buscando novas frentes aí nessa área de inovação do melhoramento, né? E dentro desse contexto, né, eu vim com a missão aí de a gente acelerar ainda mais esse crescimento da empresa, trazer uma energia nova, diferente para a empresa. E a gente efetivamente focar no melhoramento com inovação, com novas tecnologias, né? E nesse contexto a gente está montando uma equipe bem legal aí, focada na inovação e no melhoramento, né? E a gente está trabalhando para estruturar a Sempre para ela alcançar novos voos, aí a gente conseguir colocar a empresa em outro patamar, né? E com isso estruturar o programa de melhoramento, né, da empresa, que a gente tem trabalhado bastante para isso, juntamente com toda a liderança da empresa, né? Redesenhando as metodologias, os processos dentro do melhoramento da Sempre, e com isso fazendo a base do melhoramento para a gente ter novas redes de ensaios, buscando otimizar cada etapa do melhoramento, né, para a produção de híbridos, e com isso a gente conseguir lançar produtos que tragam um diferencial no mercado e agreguem para o produtor rural, né, que é o nosso grande propósito dentro do melhoramento da Sempre. Um dos grandes desafios também, né? Que além de você realmente ter que pensar lá na frente, no produtor, como ele vai receber e como ele vai trabalhar com tudo isso, também eu acho que tem bastante dessa coisa de você ter que trabalhar com a estruturação toda de uma empresa, porque tu veio mesmo para ajudar a empresa a crescer, evoluir, não só... claro, você traz todo o teu conhecimento que você agrega, mas você também está super trabalhando para aumentar a tua equipe, para você ter uma equipe bem formada, é isso mesmo? Exato, Beatriz. Então a gente está trabalhando, né, com diversos desafios, né, dentro da empresa, estruturando o melhoramento, como eu estava
comentando, e a parte de pessoas, de gestão de pessoas, de formar uma equipe, é sempre um grande desafio em qualquer local, em qualquer empresa que se trabalha, né? Então a gente está trabalhando muito forte aí para estruturar o time, né? Trazendo novas metodologias, novas, né? Pessoas com novas expertises para estar agregando conhecimento dentro do nosso time, trazendo inovação de fora para dentro, né? E com isso a gente ter um time realmente diferenciado no mercado, né? Que traga inovação, que traga novas tecnologias para o melhoramento genético, e com isso a gente consiga trazer produtos que realmente tragam um diferencial no mercado, né? Entendi. Você falou antes que, então, você estudou um tanto de genética dentro da faculdade, você fez mestrado para trabalhar com genética. Como que você pode me dizer que você definiria uma ótima genética para o milho? Como que vocês trabalham com isso para definir o que vocês consideram que é melhor, o que vai dar certo no mercado, ou o que não vai funcionar? O grande termômetro dentro do melhoramento é o produtor rural, né? Então, quando o produtor... o nosso termômetro realmente é o produtor. Quando a gente lança um produto que o produtor planta uma vez e rapidamente ele quer replantar quando tem um retorno de compra desse produto, esse é o maior termômetro para saber se teve sucesso ou não no lançamento daquele produto, né? Mas a pesquisa, o melhoramento, a gente sempre trabalha pensando lá na frente, né? Então, daqui 5, 10 anos, o produto que eu estou começando a desenvolver agora, o que o produtor vai querer lá na ponta, lá na frente, né? Então, o grande desafio nosso é realmente a gente identificar qual que vai ser essa tendência do produtor, do que ele vai querer plantar daqui 5, 10 anos, para a gente estar trabalhando nos cruzamentos, para fazer os primeiros materiais genéticos para serem testados, né, pelo produtor rural. Então, ele que é o grande balizador nosso do que a gente vai plantar, né? E a gente tem que se espelhar nele para tentar buscar e antecipar esse perfil de produto que realmente o produtor deseja, né? Como exemplo, né, o produtor hoje ele busca muito materiais estáveis, né, estabilidade, como o clima tem mudado constantemente, então a estabilidade é um ponto bem crítico para o material genético, né? Assim, a produtividade sempre está na ponta, mas a estabilidade é um ponto bem crucial para o produtor. E como no Brasil hoje o produtor ele busca fazer sempre mais de uma safra durante um período do ano, então a precocidade também dentro do material genético é muito importante. Então são 3 balizadores dentro do melhoramento bem críticos para a gente buscar, né? Estabilidade, produtividade e precocidade nos materiais genéticos. É assim que vocês baseiam como vocês escolhem os melhores eventos transgênicos para conseguir usar e aplicar isso? Vocês fazem a pesquisa, como vocês elencam esses eventos transgênicos? Como vocês inserem isso no híbrido? Mais ou menos. Então, Beatriz, dentro do melhoramento genético, a gente... hoje o produtor, o que a gente precisa dentro do melhoramento? Se ter uma genética muito boa, mas não só a genética não resolve mais. Então, a gente precisa também ter eventos transgênicos que tragam mais segurança para o produtor rural conseguir ter o seu resultado otimizado, né? Então, a genética está muito atrelada à biotecnologia. Então, a gente precisa ter material genético de ponta e também ter eventos transgênicos de qualidade que tragam mais segurança e mais tranquilidade para o produtor. Então, hoje, são 2 frentes dos eventos transgênicos bem importantes que trabalham junto com o melhoramento genético, que é a tolerância a herbicidas. Então, materiais, hoje a gente faz o melhoramento tradicional, né, para ganho de produtividade, mas a gente precisa aliar um evento transgênico que traga resistência a herbicidas, para facilitar o controle de plantas daninhas pelo produtor rural, né? E o segundo ponto bastante importante para o produtor é a questão de controle de lagartas, né? Que são as grandes pragas da cultura do milho. Então a gente também precisa ter um bom evento transgênico que controle lagartas, né? Porque a planta, né, você selecionar dentro do melhoramento plantas com tolerância a lagartas é bastante difícil e demorado. Então, o evento transgênico ele veio para acelerar esse processo e facilitar a questão. Então, a gente tem que trabalhar muito bem alinhado a biotecnologia com o melhoramento genético, né? E com isso
levar para o produtor mais tranquilidade. Então, esses 2 eventos transgênicos são os principais que a gente trabalha dentro do melhoramento, né? E um terceiro que a gente está trabalhando, mas que ainda está em fase de testes, a gente não tem liberação comercial, é a questão de plantas tolerantes à seca, né? Então, a gente também tem trabalhado com eventos transgênicos que trazem tolerância à seca para o híbrido de milho, né? São eventos que foram selecionados de plantas do girassol, que é uma planta bem tolerante à seca, e a gente está trabalhando, mas ainda em fase experimental, né? Não tem nada comercial, mas é uma terceira tendência aí de eventos transgênicos para a cultura do milho. Sério, é incrível ouvir falar que a gente tem realmente bons resultados dentro da ideia de ter um híbrido que seja resistente à seca. Isso é realmente muito legal. Que mais que eu queria te perguntar você acabou não falando nada sobre germoplasma. A gente tem um banco de germoplasma, ele é um banco grande. Como que a gente constrói esse banco de germoplasma? Você tem como me dar alguma informação sobre isso? Claro, com certeza. Então, a Sempre, durante seus 25 anos de história, aí, aproximadamente, né, desde que ela foi criada, vem se trabalhando ao longo do tempo aí com um melhoramento genético internamente, né? E além desse melhoramento das linhagens, do banco genético que vem sendo criado a todo esse tempo, a empresa também foi adquirindo bancos genéticos externos, né? Pequenos bancos genéticos de universidade, de pessoas físicas aí que começaram o programa e acabaram parando, desistindo. Então foram adquiridos bancos genéticos desse formato, e também agora, há 2 anos atrás, também a empresa adquiriu um banco genético bem robusto de uma grande companhia, e com isso, então, com a formação desse banco genético que foi construído ao longo do tempo, mais a complementação desses bancos genéticos que foram adquiridos, a empresa tem uma diversidade de germoplasma muito grande hoje. Então, uma das nossas fortalezas dentro da companhia é o banco genético, que sempre dispõe hoje para os melhoristas, né? Então, dentro do melhoramento, a diversidade é um dos pontos mais importantes para se ter evolução dentro do melhoramento e conseguir avançar com produtos promissores, né? E isso, com certeza, a gente tem muito forte dentro da companhia, né? Chega a dar um orgulho, né? De ter um banco de germoplasma tão grande. Eu acho que dá para ver bem o quanto esse banco de germoplasma é interessante, porque dá para ver como a gente tem um crescimento bem adiantado nessa parte de evolução genética, né? Tudo continua funcionando tão bem, mesmo a gente... Porque eu acho que híbrido deve ser uma coisa muito complicada para você trabalhar, porque você até pode ter ele bem bonito ali na hora de experimentar, de fazer o teste em laboratório, mas na hora de plantar ele deve ser difícil você conseguir realmente avaliar cada resultado, ver se deu certo, saber se ele realmente vai ser comercial. Como você disse antes, é importante a gente ter o produtor na outra ponta, né? Conseguir ter esse contato dele, mas às vezes deve ser difícil você ter um híbrido estável para conseguir entregar para ele, certo? Exato, com certeza. E o melhoramento, né, Beatriz, a gente precisa, né, de ter vários anos de teste para conseguir ter confiança no resultado do material quando a gente vai avançar e chegar com ele para o mercado. Então, a constância de ter uma boa experimentação, ter ensaios plantados nas mais diversas regiões, é isso que traz confiança e o ajuste fino para a gente lançar um produto que realmente vai agregar e vai trazer um resultado promissor para o produtor, né? Entendi. Não, legal demais, Charles. E também é legal ver como vocês têm essa paciência de ficar no longo prazo testando e revendo cada híbrido para ver se ele realmente tem essa qualidade a longo prazo, né? Assim, Charles, falando hoje dentro da Sempre, quais que você elencaria como os pontos fortes do melhoramento genético que tem hoje dentro da empresa? Algum ponto forte que você acha assim que seria mais brilhante, né? Sim, sim. O primeiro, eu acho que está no investimento que a gente tem feito com o time. Então, a gente tem um time, né, hoje já bem consolidado dentro da empresa, e a empresa tem olhado muito para as pessoas, né? Isso eu acho que é um ponto forte que a gente tem, a gente se preocupar com as pessoas e investir nelas, né? Acreditar nelas que elas vão trazer resultado para a empresa. Eu acho que esse é o grande ponto forte do melhoramento da Sempre, de como a gente está enxergando
o futuro da empresa, né, e apostando nas pessoas, né. O segundo ponto forte é a questão do banco genético, que a gente acabou de comentar. Então, ter um banco genético robusto, isso traz uma confiança muito grande para a gente que está no dia a dia trabalhando com melhoramento, né. O porquê de ser importante ter um banco genético robusto? Porque nas adversidades, quando aparece uma nova praga, uma nova doença, onde que a gente vai buscar uma tolerância, uma resistência, uma planta que consiga suplantar essa praga ou essa doença? É num banco genético diferente, alguma coisa diferente, né? Se você tem muito do mesmo, você não consegue ter avanço genético e buscar diversidade, né? Então, por isso, esse banco traz uma robustez muito grande para nós, né? É um dos grandes pontos fortes da empresa, né? E como terceiro, eu colocaria a vontade que a gente tem, né, de lançar novos produtos, de a empresa alcançar novos patamares dentro do melhoramento do mercado de sementes. Então, essa vontade que a gente tem e a gente acreditar que a gente pode cada vez crescer mais dentro do melhoramento de plantas, da biotecnologia, eu acredito que isso é um ponto super importante e que vai trazer também melhorias para a empresa. Entendi. É legal a gente pensar que a Sempre constrói mesmo a ideia de uma tecnologia nacional, né? Que não é só depender de todos os eventos genéticos que viriam de outras empresas. Não, a Sempre pesquisa para ser nacional. O nosso investimento em pesquisa é grande e é pesado para a gente conseguir alcançar esse nome, né? Dizer que a gente tem híbridos desenvolvidos no Brasil para o Brasil. Que eu acho que também é uma das coisas mais legais que a empresa apresenta, certo? Deixa eu te perguntar outra coisa. Charles, assim, então, como você mais ou menos tem a sua equipe formatada para conseguir esse sucesso genético, apresentar essa tecnologia dentro da pesquisa, dentro do melhoramento genético para a empresa? Como você mais ou menos estruturou a sua equipe para a gente conseguir ter tantos resultados em tão pouco tempo? Porque 25 anos a Sempre é realmente uma empresa recente, certo? Sim, exato, Beatriz. Então, a gente, como eu havia comentado, a gente está investindo muito em pessoas no time, né, e trazendo pessoas com expertise, né, inovadora do mercado, né? Então, trazer bioinformatas, pessoas na área de biologia molecular, na área de transformação genética, de biotecnologia. Então, a gente está investindo muito, né? A empresa está investindo muito, né, nesse profissional e com isso ganhar tempo, né? Como a gente falou, o melhoramento é uma coisa demorada, né? Não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite, mas todas aquelas ferramentas que a gente possa utilizar para encurtar o espaço de tempo na seleção de um híbrido, né, no desenvolvimento de uma linhagem, a gente vai utilizar e está utilizando, né? Então, buscar pessoas com essas expertises, né, aliar todo o conhecimento, né, genético com a parte de biotecnologia, né, essa é uma função bem importante aí dos bioinformatas, né, que trazem essa ponte para a gente, né, pegar a informação que é gerada no campo, pegar todos os dados genéticos, genotípicos que a gente tem numa planta, analisar esse dado e entregar a informação para o melhorista mais detalhada possível. Isso faz a gente ganhar muito tempo, né, e ter muita acurácia naquele dado, naquela decisão que a gente vai tomar em cima dessa informação, né? Então, essa é a grande importância da gente investir em pessoas e nessas novas áreas aí da biotecnologia e da informação, né? Parece até ficção científica. A gente poder trazer a informação do campo, poder cruzar ela no computador e conseguir adiantar isso, né? E assim, sim, Charles, dentro da sua expectativa para o futuro, claro que a gente não pode dar nenhuma certeza para o futuro, porque, né, é futuro, a gente não está lá ainda. Mas o que você vê, assim, para o futuro da Sempre, dentro da melhoria... Meio que feio, né? O que você vê dentro do futuro da Sempre, dentro do melhoramento genético? O que você pode trazer para a gente de informação do futuro? Então, o futuro, a gente está muito otimista com o futuro dentro da empresa, por todo esse investimento, toda essa energia que a gente tem trabalhado aí para desenvolver novas tecnologias, né? Eu não tenho dúvida que a gente está no caminho certo, porque se a gente olhar para frente, né, a gente busca trazer inovação como, né? Através de pessoas, através de novos pensamentos, de novas ideias e ao mesmo tempo sem esquecer da base, sem esquecer
de tudo que já foi criado dentro da empresa, né, de como as coisas foram criadas, como foi a formação dos bancos genéticos da companhia. Então, isso faz com que a gente tenha bastante convicção de que a gente está no caminho certo e vai desenvolver bons produtos e novos produtos que vão agregar no mercado de sementes. Olhar para o futuro mesmo, olhar para o futuro sem esquecer do passado, que é assim que a gente não repete os erros, né? Exato. E assim, Charles, quem gostou dessa nossa conversa, quem gostou desse assunto, e se tiver interesse em fazer parte desse time, tem vaga para essa galera na Sempre? Com certeza, a gente está em busca aí dos melhores profissionais do mercado. Quem quiser fazer parte de um time vencedor, de um time inovador, a gente está aí, né, no LinkedIn, aí a Sempre AgTech, quem quiser seguir. Tem o nosso e-mail, né, o e-mail do RH, que é rh@sempre.agr.br. Pode mandar seu currículo aí pro RH, pode seguir a Sempre no Instagram, no Facebook, no site da Sempre, né, o blog nosso também. Então a gente está em todas as redes sociais e estamos aí em busca sempre dos melhores profissionais do mercado. Quem gosta de tecnologia, está curtindo a ideia de biotecnologia, acha interessante o melhoramento genético, quer o futuro do agro. A gente está sempre postando novos assuntos, tem sempre novidade. Quem tiver interesse é só seguir a gente nas redes sociais. Quem quiser saber mais pode acessar o blog, como o Charles disse. E assim, todo dia a gente posta, todo dia a gente fala sobre, todo mundo é bem-vindo. Charles, muito obrigada que você parou para conversar comigo, que você tirou esse tempo na sua agenda. Foi uma conversa muito incrível, eu gostei demais. Acho que a parte de melhoramento genético da Sempre é realmente bem legal. É muita informação diferente, é coisa que a gente não vê todo dia, né? São coisas que a gente dificilmente acessa e dificilmente, aliás, até ouve falar, mas é uma coisa parece tão longe da nossa realidade, mas tá todo dia ali, né? Então, muito obrigada. A família Sempre agradece muito que você tirou esse tempo para conversar. E eu acho que é isso. Eu não sei quanto tempo a gente gastou aqui, mas foi incrível. Eu que agradeço e muito obrigado pela oportunidade, Beatriz. Sempre estamos à disposição e acreditamos aí que a inovação e o melhoramento genético vão trazer muito mais tranquilidade para o produtor, para o nosso cliente final, né? E o time todo da pesquisa do melhoramento está à disposição aí sempre que precisarem da gente aí. Muito obrigado mesmo. Gente, muito obrigada a todos vocês que acompanharam o nosso videocast. É isso por hoje. No próximo episódio a gente traz mais informações sobre o agro, sobre biotecnologia, sobre tudo que está acontecendo dentro da Sempre. Se você tem curiosidade e gostou, siga a gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.